A gente vai falar agora sobre emendas PIX, porque o ministro do STF, Flávio Dino, determinou a investigação de quase 700 milhões de reais desses recursos. Quem chega para explicar tudinho para a gente é a repórter Thaisa Medeiros. Thaisa, boa tarde para você. O ministro fixou um prazo, então, para que o Tribunal de Contas da União envie essas informações sobre as emendas para a Polícia Federal, né? Exatamente, Débora, boa tarde para você também, a todos que nos acompanham. São 10 dias úteis, prazo fixado pelo ministro Flávio Dino, para que o TCU apresente o detalhamento a respeito dessas emendas. O detalhamento significa dizer para quais estados e municípios que foi enviado e qual valor cada emenda tinha. É na ordem aí do total de 694 milhões de reais, essas emendas que não tiveram o plano de trabalho apresentado. Elas foram enviadas entre 2020 e 2024. E até então não tem nenhum detalhamento a respeito de onde foi aplicado esse dinheiro, essa verba federal que foi encaminhada a estados e municípios. A gente lembra que o plano de trabalho se tornou obrigatório desde o ano passado, quando o STF avaliava a questão das emendas PIX, a sua inconstitucionalidade, como ficou definido, e para dar um traço de rastreabilidade e também de previsibilidade a respeito desses valores e do destino deles, foi que o STF determinou que o plano de trabalho é necessário. Então, foi uma norma do próprio Supremo que foi feita lá atrás e que não foi cumprida no âmbito desses repasses que foram feitos. E aí o que o Flávio Dino diz é o seguinte, que existe um avanço, sim, a respeito da rastreabilidade, porque diminuiu o número de casos de emendas que não tinham a informação, de onde eram aplicados essa verba, mas, apesar disso, existem esses casos que precisam de um olhar mais aprofundado. Então, incorre sim em descumprimento de uma ordem judicial anterior, que seria essa do Supremo Tribunal Federal a respeito da necessidade do plano de trabalho. Então, por isso, ele pede que o TCU apresente os detalhes para que a Polícia Federal possa investigar esses repasses especificamente. E aí, a respeito disso também, no início de julho, Dino já havia pedido ao TCU uma nova avaliação sobre a necessidade do plano de trabalho e também o número, de quantos eram os planos de trabalho que estavam pendentes. Então, em março, segundo o TCU, haviam 6.760 planos de trabalho que não estavam cadastrados. E agora, no final de julho, já eram 964. Portanto, Dino avalia que encontra, sim, adequada execução nesse momento, essa determinação da necessidade do plano de trabalho, mas pede esse cuidado a respeito da necessidade de outros envios, de outras justificativas para as emendas PIX que foram consideradas inconstitucionais justamente por não terem detalhamento. E agora é necessário que tenham por vias aí do plano de trabalho. Volto com vocês. Thaisa Medeiros, muito obrigado pelas suas informações, falando conosco direto do Congresso Nacional. E ainda sobre esse assunto, a gente tem uma arte aqui para relembrar, afinal de contas, o que são as emendas PIX e por que elas dão, como disse a Débora Bergamasco, mencionou, tanto pano para manga. Elas foram criadas em 2019, ou seja, na legislatura passada, governo Bolsonaro, para permitir o envio direto de recursos federais a estados e municípios. Inicialmente, essa emenda desobrigava a apresentação de projetos ou políticas públicas específicas para o uso desse dinheiro. Então, por um lado, você ganhava em agilidade ali, não tinha burocracia para que esse dinheiro chegasse ali frente a uma demanda mais urgente desses entes federados, de estados e municípios. Em 2024, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, parou e falou, não, é preciso ter um plano de trabalho e isso foi dado em resposta à falta de transparência dessas emendas e para garantir rastreabilidade sobre o uso das verbas públicas, algo que tinha sido feito, que poderia ter a vantagem de vencer ali, de desburocratizar o encaminhamento desses recursos, mas, por outro lado, pecava pela falta de transparência, pela falta de clareza de como esse dinheiro estava sendo usado. O ministro também determinou que bancos públicos bloqueiem transações suspeitas e criem mecanismos para travar ou bloquear transferências para outras contas ou saques na boca do caixa. Ou seja, foi necessário que se tomasse uma série aí de outras medidas, porque a ideia inicial, que era agilizar o envio dos recursos, acabou criando brechas para usos inadequados desses recursos nos redutos eleitorais, principalmente dos parlamentares responsáveis pelo envio dessas emendas.